Quais laços kármicos eu posso cortar, Renata? Bom, eu posso cortar todos os laços dos karmas já encerrados ou laços que eu não deveria ter criado. Exemplo, quando eu estou atuando no karma de outra pessoa, a minha participação já encerrou e eu me apeguei, não consigo soltar. Exemplo, alguém que é abusivo, a minha experiência, né, a minha participação nessa experiência é dar a oportunidade dessa pessoa perceber que está fazendo errado e evoluir, certo? Eu vivi aquilo ali, vamos para o próximo. Se a pessoa não aprendeu a lição, o problema não é meu. A minha participação eu já encerrei. Eu posso seguir adiante, certo? Só que às vezes eu energeticamente criei um laço com aquela pessoa e aí eu me compadeço inconscientemente da lição que ela não aprendeu e quero tentar ajudar ela a aprender. Então eu fico me colocando em situações onde a pessoa não me valoriza, não me ama, não me respeita e esse é o karma dela, aprender a respeitar o outro como ser humano. E eu fico puxando isso para mim. Aí eu faço tudo certinho, a minha vida deveria estar ótima. Se eu tirar essa equação da minha vida tá maravilhosa. Mas eu fico indo lá sofrer porque eu quero dar a oportunidade daquela pessoa melhorar. Eu fico dizendo, dessa vez vai ser diferente, né? Mas não é, porque não é karma meu, é karma do outro, é o outro que tem que aprender a ser uma pessoa melhor. A minha situação é que eu já encerrei, então eu posso cortar. Os meus karmas, tá? Eu já aprendi a lição, eu já sei que eu não devo fazer mais isso. Mas porque, exemplo, tá? Eu tenho um problema com meu pai é mais novo que a minha mãe, eles não namoraram, eles tiveram um lance e minha mãe engravidou de mim. Então, até os meus 15, 16 anos, o meu pai não aceitava ser pai tão jovem, porque ele tinha 17 para 18 anos quando eu nasci. Ele não teve pai, ele não sabia ser um bom pai. Então, ele marcava que ia me buscar e não ia. Quando eu ia para casa dele, ele não me tratava como um pai deveria tratar e eu fui me sentindo rejeitada. E eu, Renata, criança, pensava: o que eu fiz de tão errado que o meu pai não gosta de mim? Eu via as outras famílias com pais protetores, pais amorosos e na minha família não era assim. Eu não me sentia amada por ninguém, eu me sentia rejeitada por todos. A minha mãe trabalhava demais, tinha um monte de filho, ela não conseguia me dar atenção. Então eu me tornei carente e com medo de rejeição por muito tempo. E aí eu fui tendo experiências românticas onde as pessoas me traíam, ou seja, de novo, eu não era boa o bastante para que ninguém escolhesse ficar só comigo. O meu pai casou de novo, teve filhos ao qual ele se apegou muito. Então ele dava a vida emocional para os meus filhos, principalmente para o meu irmão, que ele nunca deu para mim. Ele dava atenção para o meu irmão que ele nunca deu para mim. Então, poxa vida, o que eu fiz de errado? E eu fui me culpando, eu fui endurecendo, né? E fui me tornando uma pessoa um pouco até arrogante. Eu era extremamente inteligente, eu aprendi as coisas de olhar e eu fui criando uma blindagem para que ninguém tirasse farinha comigo. Né? Eu fui tão pisada que no momento eu decidi, não, ninguém mais vai pisar em mim. Só que isso foi pro lado errado, né? Eu me tornei uma pessoa fria, arrogante, dura, né? Muito dura comigo e com os outros. Eu não aceitava nada menos do que o perfeito e isso me causou sérios e sérios danos. Quando a minha filha nasceu, comecei a pagar os meus karmas, né? Eu engravidei, pedi demissão de uma empresa que eu trabalhava, a empresa não me pagou. Eu passei por muita situação de fome, eu passei a situação de ter minha filha pequena e só ter o leite do peito para dar para ela. Eu não tinha o que comer muitas vezes. Então, assim, foi muito complicado. E ao longo da vida eu fui aprendendo o que essas experiências, o que aquela fase, né, de lidar da forma errada com o meu karma me causou. E eu fui entendendo que eu não fui rejeitada, né? Meu pai não sabia o que estava fazendo. E aí eu fui tendo consciência, fui fazendo terapias de regressão para entender da onde vinha aquilo e de fato entendi. Porque em algum momento da minha vida eu achava que eu tinha sido Hitler na outra encarnação, porque não era possível que tudo acontecesse comigo. Mas eu fui buscar essa evolução. No momento que eu consegui entender e fazer as pazes com a minha criança, olhar para minha criança com a cabeça que eu tenho hoje, de entender, cara, o meu pai não tinha noção nenhuma, ele não teve pai, ele foi criado solto no mundo. Eu era uma menina de um relacionamento que ele não queria e que atrapalhou o relacionamento que ele realmente queria, que ele só foi poder ficar com a pessoa que ele gostava 5 anos depois. Então, querendo ou não, eu era o reflexo do impedimento que ele teve. Ele não lidou de uma forma inteligente? Não lidou, mas ele era também muito jovem, ele estava vivendo a parte karmática da vida dele.
entende? Então não era pessoal, ninguém me rejeitou. Eu que tinha que aprender a lidar com isso. E hoje eu consigo me colocar nesse lugar. As pessoas não me rejeitam, é que cada um tem uma vida para chamar de sua e tem os seus processos que precisa viver. Quando eu entendi isso, eu comecei a desenvolver uma consciência diferente. Só que eu fiquei muito tempo buscando relacionamentos que não tinham nada a ver comigo para alimentar essa sensação de rejeição. É como se eu precisasse ser rejeitada para me sentir forte. Eu sou rejeitada, eu reajo, eu renasço, eu volto mais forte e fortaleço a minha narrativa de mulher guerreira, de que dá conta sozinha. Meu nome é Renata, significa renascida, então por muito tempo eu me apoiei na narrativa de que poderiam me derrubar quantas vezes quisessem, eu renasceria. Hoje eu vejo isso de uma forma diferente. A vida não é passar trabalho, a vida não é no grito, não é na unha, não é no braço. As coisas podem ser muito mais tranquilas. Exemplo, hoje, por exemplo, quando eu faço na empresa que eu trabalho, CLT ainda, eu fiz 8 processos seletivos para estar na vaga que eu estou hoje. Em todos os processos eu perdi para pessoas mais jovens que tinham morado fora, então falavam inglês fluentemente. Na primeira eu me senti mal, mas aí na segunda eu pensei, poxa vida, eu vou ser a mãe que manda o filho estudar fora e que não vai passar pelo que eu tô passando. E aí eu comecei a me relacionar com aquelas rejeições de formas diferentes. Para cada uma delas eu perguntava, beleza, eu não passei por causa do inglês, que outra competência eu preciso desenvolver que seja tão boa quanto o inglês e me torne indispensável. E aí no 8º processo eu não falava inglês e a vaga era para um. Eu não ia trabalhar com inglês, mas o meu gestor não fala uma palavra de português e ele me contratou, porque eu enchi tanto a minha caixinha de ferramentas de coisas importantes e indispensáveis que não ele falou para mim, olha, a gente fala pelo Google Translate, mas eu preciso do teu perfil profissional hoje para essa vaga. Então eu me tornei tão indispensável que nem esse fator que é super importante conseguiu me derrubar da vaga. Se eu tivesse ficado no lugar de rejeição, eu nunca teria chegado onde eu queria chegar e nunca teria entendido o porquê que eu estava passando por aquilo ali. Óbvio que lá no primeiro processo eu comecei a estudar inglês, mas a gente não vira essa chave do inglês tão facilmente, principalmente na minha idade, porque a elasticidade cerebral não é tão grande. Mas em todo o resto que eu tinha capacidade de aprender rápido, eu me desenvolvi. Hoje eu aprendi Python, programar em SQL, mercado digital. Então eu aprendi muitas outras coisas, competências que outros profissionais não têm todos juntos em um, né, que precisaria contratar várias pessoas diferentes. Eu tenho essas competências em mim. E essas competências que eu desenvolvi nesse período são as competências que estão me ajudando na abertura da minha empresa. Então, entende como o universo é perfeito? A construção disso está me levando para o meu próximo passo pessoal. Só que se eu tivesse escolhido me ressentir porque ninguém me aprovava nas vagas, porque é panelinha, porque é sempre os mesmos, porque só pegam gurizada, porque eu sou velha e o mercado de trabalho só quer gurizinho, guriazinha, eu não teria evoluído e eu não estaria hoje vivendo a minha missão de alma. Estar gravando esse curso só é possível por causa de todas essas ferramentas que eu aprendi para me tornar indispensável. Entendem como a nossa construção ela tá toda desenhadinha, tem um roteirinho perfeito para que a gente chegue onde a gente tem que chegar, só que enquanto a gente fica no lugar de criança, do arquétipo da criança, a gente não percebe, não evolui. Então tem alguma coisa que tu tá te negando a aprender, que tu tá te negando a olhar, que é justamente o que te leva para o próximo passo. Ou seja, o meu grande passo eu não era trabalhar no financeiro como eu trabalho hoje, só que tudo que tá ali, todo aquele conhecimento me leva para onde eu tenho que ir. Percebem? Ninguém nasce pronto. A gente nasce uma semente. Se a gente vai criar raízes e crescer e dar uma árvore linda e frondosa, ou se a gente vai dar uma árvore seca, é escolha nossa ao longo do caminho, tá? Então, quais laços eu posso cortar? Eu posso cortar todos os laços que estão me impedindo de ser a minha melhor versão, desde que eu me permita aprender as lições. Se eu aprendi as lições, eu posso seguir, entende? As crenças que me impedem de cortar os laços, tá? É eu acreditar, todo tipo de crença limitante. Exemplo, enquanto eu acreditava que eu não era digna de amor, porque era uma crença que eu tinha, se o meu pai não me ama, quem é que vai me amar?
né? Se eu não consigo fazer o meu pai gostar de mim, eu não consigo fazer a minha mãe parar 10 minutos para olhar para mim, quem é que vai me amar? E eu não fui pro lado rebelde. O que que eu vi? Que quando eu tirava boas notas, eu ganhava atenção de outras pessoas da família. Eu ganhava atenção do meu padrasto, que era uma pessoa super maravilhosa, mas era super rígida, de criação alemã, uma pessoa super rígida, rigorosa. Ele queria o melhor. Ele sempre falava: ninguém vai tirar de ti nunca o conhecimento. Eu não tenho nada para dar para vocês, mas eu tenho conhecimento. Ele cobrava a nota, ele puxava a tabuada todos os dias. Eu, com 6 anos, eu já sabia a tabuada do 10 até o 10, né? Porque ele exigia. Então, quando eu comecei a perceber que eu recebia atenção pela inteligência, eu comecei a ir muito bem nas aulas. Eu lia meus livros de 7, 8 anos, era o dicionário, porque eu queria aprender palavras difíceis, eu queria falar palavras difíceis. Então, eu usei isso e isso me tornou um pouco arrogante, tá? A forma como a gente vai lidar com as nossas sombras é o que define o quão rápido ou devagar a gente vai evoluir. Exemplo, eu não tenho a tendência de me colocar na posição de vítima. Sempre que eu me senti rejeitada, eu dei um jeito de fazer a pessoa se arrepender de me rejeitar, entende? Eu sempre tinha na cabeça que eu queria ser a ex que todo mundo se arrepende de ter deixado virar ex. É bom até certo ponto? É, mas é pelo motivo errado, né? Eu não estava fazendo nada para ser melhor para mim, eu estava fazendo para machucar o outro, e isso tá errado. Então, enquanto tu guiar a tua narrativa para ofender o outro ou para se colocar numa posição de coitadinha, exemplo, quando tu quer que as pessoas tenham pena de ti. Eu prefiro que as pessoas não gostem de mim do que ter pena de mim, porque eu sou plenamente capaz de fazer qualquer coisa. Só que muitas pessoas se apoiam na narrativa da vítima, do coitadinho, do pobrezinho, de meu Deus, olha como ele magoou ela, olha como ele judiou dela, olha como ele usou ela, ele é um canalha. Essa narrativa também é kármica e isso também vai gerar karma para ti. Daqui a pouco, ou nessa vida ou na próxima, vai inverter. Batman fala uma frase que eu gosto muito, né? Ou tu morre herói, ou tu vive o bastante para se tornar vilão. Eu sempre escolhi viver o bastante para me tornar vilã. E isso também não é uma coisa boa. Isso também fez parte da minha jornada, fez parte do meu aprendizado. Eu aprendi a diferenciar ser firme de ser arrogante. Hoje eu consigo defender o meu ponto, né? Às vezes eu pareço arrogante para as pessoas, é inevitável, porque todo mundo ou tu ama uma pessoa forte ou tu teme uma pessoa forte. Quando tu teme, tu combate, né? Então, às vezes a minha postura também gera esse ruído, mas no geral eu consigo diminuir muito. Vou ser perfeita? Não vou, estrela. Não vou ser perfeita. Tu não vai ser perfeita. Ninguém vai ser perfeito. Quando nós alcançarmos a perfeição, a gente desencarna, porque não precisa mais estar aqui vivendo essa experiência, entendeu? Então, todo tipo de crença que te limita de alguma forma, seja crença de coitadismo, de vitimismo ou crença de arrogância, não interessa. Tudo que te tira do teu caminho de evolução te impede de cortar os laços. Exemplo, eu quero fazer o corte de laço kármico, eu quero ficar tão bonita, tão maravilhosa, tão isso que aquele filho da mãe vai se arrepender de um dia ter feito o que fez. Motivo errado. Motivo errado. O corte de laço kármico é para tua evolução. Eu vou cortar as amarras que me impedem de ser a melhor versão de mim mesma. É isso, é sobre isso o corte. Qualquer outro motivo está errado. Tá bueno? Vamos para a próxima aula, que é para saber se vai funcionar para ti ou não. Bem importante, hein? Não esqueçam de fazer os exercícios, tá, pessoal? Super importante.